Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E eu vou ler apenas o verso 4 desta passagem. Filipenses 4, 4. Eu tenho certeza que você conhece de cor esse texto e nós vamos recitá-lo então, todos nós. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Amém. Eu quero começar pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu estou certo de que vocês não gostam de perguntas pessoais. De fato, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter pressa em responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Passes Abanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento. E uma das pessoas que nos acompanhava naquela caravana perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar a minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Sua parentela? Seus colegas de trabalho? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração e pensando assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tanta violência, de tanta maldade, de tanta devassidão, de tanta corrupção, dá para ser feliz? Quando penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma, mas escreveu esse texto preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos os judeus. E não obstante a providência carrancuda, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma mera sugestão ou possibilidade. A alegria do cristão é uma ordem imperativa de Deus. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência, é uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora me permita uma pergunta básica: você tem problema na sua vida?
Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa também? Ou só na minha que fica? Às vezes a grana fica curta lá também, ou de vez em sempre? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de imperativa, é ultra circunstancial. Estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das adversidades da vida. Preste atenção que eu não perguntei no começo se você está feliz. Eu não fiz essa pergunta. Perguntei se você é uma pessoa feliz. Porque estar é alguma coisa temporária, passageira, circunstancial. Ser é aquilo que você é em essência. Me permita ilustrar isso. Acho que todos nós conhecemos a história do advogado de Chicago, século XIX, Dr. Horatio Spafford. Este homem era um homem muito rico, que tinha uma família linda, de 5 filhos, 4 meninas e um menino, o caçula. Ele foi levado a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. A família sofre um grande golpe quando o filho caçula morre, deixando um vácuo emocional na família. Se não bastasse essa tragédia, houve um grande incêndio em Chicago, quando Moody fazia um trabalho por lá, de evangelização e avivamento. E o Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Milhares de casas, milhares de prédios contaminados e destruídos pelas chamas. Então ele resolve fazer uma viagem com a esposa e as 4 filhas para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma campanha de avivamento. Na véspera da viagem ele não consegue embarcar por negócios que ele tinha em Chicago. Mas ele envia a esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde pegariam um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. E a sua esposa manda-lhe um telegrama: salva, porém só. Diante desta tragédia tão grande, de agora perder suas 4 filhas naquele naufrágio, ele vai ao encontro da sua esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E enquanto o seu navio era sovado pela fúria das ondas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele esta canção, e ele escreveu somente esta em toda a sua vida. Mas você e eu a cantamos ainda hoje como fonte de consolo para o nosso coração. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa, o estribilho é It's well with my soul, it's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. É claro que um pai que recebe a notícia de que 4 filhas morreram no acidente não está feliz, não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Sabem por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A felicidade do cristão não é ausência de coisas ruins, nem apenas presença de coisas boas. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Quem tem Jesus é feliz. Quem não o tem, pode até ter momentos felizes, porque felicidade tem nome e tem endereço. É Jesus, é Jesus, é só Jesus. A nossa alegria é, portanto, imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Agora, eu não preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber um fato: nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria, que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, parece que é uma aura de tristeza. Basta você conversar com alguns deles para perceber que transborda pelos poros da alma uma tristeza profunda. O que está acontecendo? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está levando embora a nossa alegria? Quais são os ladrões da alegria?
Nesta carta, que é a carta da alegria, o apóstolo Paulo menciona em cada capítulo um ladrão diferente da alegria. Quais são eles? Com a Bíblia aberta comigo, por favor, em Filipenses, vamos identificá-los. O primeiro ladrão da alegria está no capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Notem comigo que as coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer, e chega de súbito e bota a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma traição do sócio da empresa, é uma decepção amorosa, é um filho que se envolveu com drogas, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que as coisas que aconteceram a ele não tiraram essa alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso chegar para Paulo e perguntar: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele está preso em Roma, ele relata no capítulo 1 que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles. Quando Paulo ia para a cadeia, e não era coisa tão incomum na vida dele, ele entendia que só tinha mudado o campo missionário. Ele era um embaixador em cadeias, ele era um prisioneiro de Cristo, ensinando-nos que não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Porque ele estava preso. Em segundo lugar, dizer que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma. Nero, o imperador, não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que havia botado lá dentro o maior evangelista da sua casa e diante dele seu auditório. Porque Paulo era um cidadão romano e um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 vezes por dia, em rodízio, durante 2 anos, oportunizando-o a evangelizar toda a guarda pretoriana. Eu chamo isso de conspiração divina. Quando ele escreve a carta desta prisão, capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, não podendo viajar como era seu costume fazê-lo, passou a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Isso significa que quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria, confira aí comigo, capítulo 2, versos 3 a 5.
Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não temos uma denominação perfeita. Logo, mais hoje ou mais amanhã, vamos ser motivos de queixas uns contra os outros. Por esta causa, não há vida saudável, não há casamento saudável, não há família saudável, não há igreja saudável, não há denominação saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não tem saúde emocional. O perdão é tão vital que Jesus afirmou que se você não perdoa, você não pode orar. Suas orações estão interrompidas. Se você não perdoa, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus receber a oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Se você não perdoa, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso, porque guardar mágoa é autofagia. É a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro quem vai morrer. Quando você nutre mágoa por alguém, esse alguém vai botar uma camisa de força em você, vai botar um cabresto em você, vai controlar a sua vida. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para fazer um lanche, ela se senta à mesa com você e tira o seu apetite. Você sai de férias com a família, ele pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter paz é espremer o punho da ferida e perdoar. Agora, perdão não é coisa fácil. Concordo com C.S. Lewis quando ele disse assim: é fácil falar de perdão até você ter alguém para perdoar. É fácil amar todo mundo, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. Qual a sua reação quando alguém fala mal de você? Quando alguém persegue você, deliberadamente faz um mal contra você, qual é a sua reação? Perdão não é fácil não, mas é necessário. Eu já tive, reverendo Roberto, muitas dores na vida e o senhor já acompanhou algumas delas. Pastor Marcos, lá da minha região, tem conhecimento mais de perto. Mas de todas as dores que eu já tive na vida, a mais aguda até hoje foi quando eu estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula. Meu irmão acima de mim tinha completado 27 anos no dia 1º de agosto de 82. No dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Gente criado conosco, dentro da nossa casa. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas me lembro que quando Deus devolveu a mim o vigor, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura.
O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. Mas eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma cifra ali estratosférica, 10.000 talentos. Essa é a dívida que você e eu temos com Deus. Um talento eram 35 quilos de ouro. 10.000 talentos eram 350 mil quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, no período áureo de Israel, o mais rico de Israel, na época de Salomão, o que entrava nos cofres do estado eram 666 talentos por ano. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Para um cidadão ganhar 10.000 talentos, ganhando o salário normal da época, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Jesus conta essa cifra tão exagerada para retratar que esse é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, é impagável. E Deus me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou. E a Bíblia diz que Deus perdoa os meus pecados e deles não mais se lembra. Talvez você argumente, pois é aí que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer, não, aí é demais, eu não consigo não. Então me permita perguntar a você honestamente, você não consegue esquecer mesmo? Não consegue? Se você não consegue esquecer, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Isso significa que você não tem amnésia. Que quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não quer dizer que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia, Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Então vou lhe dar uma definição de perdão. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você me pergunta se eu lembro do assassinato do meu irmão de vez em quando, mas eu não cobro mais essa dívida. Voltando ao texto. Talvez vocês digam, mas por que ele leu o versículo 2 a 3 que eu não estou entendendo até agora? A igreja de Filipos era uma igreja magnífica. De todas as igrejas que Paulo fundou, essa foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. Essa igreja ajudou Paulo quando ele estava plantando a igreja de Tessalônica. Essa igreja ajudou Paulo a sustentar o ministério dele lá em Corinto, porque a igreja era mão de vaca, não pagava o salário de Paulo. Essa igreja ajudou Paulo quando estava preso em Roma. Portas para fora, essa igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Fala baixinho que tem mulher no auditório. Dizem que quando as mulheres brigam na igreja é porque a coisa está feia mesmo. Capítulo 4, verso 2. Evódia e Sintique não conversavam mais uma com a outra. Duas líderes da igreja. Se a Sintique sentasse do lado de cá, a Evódia sentava do lado de lá. Tinha gente na igreja trabalhando desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era do outro. Eu acho que tinha gente sempre para Paulo assim, Paulo, você que não está mais aqui, Paulo, tem gente aqui nessa igreja que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo as formas de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para as pessoas que cuspiram no rosto dele, esbordoaram a cabeça dele e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você em nome de Jesus nesta noite a fazer um telefonema, a enviar uma mensagem, a fazer uma visita, a pedir perdão, a perdoar. Se você não fizer isso, as pessoas vão levar embora a sua alegria. Terceiro ladrão da alegria, vamos dar uma olhadinha, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia.
visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em São Luís vocês não lidam com esse terceiro ladrão da alegria. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui, né, Tiago, não é problema, é solução. Mas fazer uma perguntinha básica, uma perguntinha bem honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Sabe por que as pessoas discutem por causa de dinheiro? Porque tem muito dinheiro, porque tem pouco dinheiro, porque não tem dinheiro nenhum, mas sempre discutem. Dinheiro é o maior ponto de discussão na nossa sociedade. Dinheiro é mais do que uma moeda, dinheiro é entidade. Dinheiro é mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi nem César nem o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode amar a dois senhores, servir a dois senhores, servir a Deus e as riquezas. Tem gente que só se preocupa com as coisas terrenas. Levanta de madrugada, vai dormir tarde, come penosamente pão que granjeio, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo sequer para si mesmo, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Por causa do amor ao dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa, tem gente que corrompe, tem gente que é corrompida, tem gente que mente, tem gente que mata, tem gente que morre, tem gente que vende alma para o diabo para ficar rico, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje a realidade de uma economia global, ninguém tem dúvida disso. Está aí o tarifaço, que está mexendo com o mundo. 2008, a crise imobiliária americana atingiu a economia global. Explode um problema lá na Bolsa de Singapura, lá na Bolsa de Nova York, você sente o abalo no bolso, aqui e agora. E nessa economia globalizada, diz ele, Toncini, que mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. Essas empresas querem mais do seu tempo e do seu dinheiro, e para você entrar nessa máquina tem que girar, e para ela girar você tem que consumir mais, e nós entramos de cabeça no consumismo. Por exemplo, na década de 50 nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje, e não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a casa. Hoje, 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi coisas, eu acho que vocês também, até chocantes. Por exemplo, eu já vi uma criança que não aprendeu a falar pai e mamãe ainda, ganhar um telefone top de linha. Eu não sou referência, fui criado na roça. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade. Que me lembro, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico de 5ª categoria. O que eu posso garantir para vocês é que eu sobrevivi. Meu pai nem me precisou levar para psicólogo. Ou você dá um brinquedo para uma criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata, e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente é esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro, quem duvida disso? Casamento é todo novo mesmo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Abriu um closet, um armário, contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não. É consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque
algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheci era o homem que só tinha dinheiro. E disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormia a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que tinha granjeado e deixado. Conseguiu. Chegou no cemitério e perguntei: aí cara, me conta, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, muito espantado, olhou para ele e falou: você não sabe? Não sei, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão, não tem caminhão de mudança e enterro. Você não trouxe nada e você não vai levar nada. Portanto, Salomão, que foi o homem mais rico da sua geração, diz assim: se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer. O dinheiro não pode dar felicidade para você, o dinheiro não pode trazer segurança para você. Por isso Jesus diz assim: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. A Bíblia diz mais: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça atormentaram a si mesmos com muitos flagelos e afogaram a sua alma em grande desespero. Então não ponha o seu coração no dinheiro. Sabe por quê? O dinheiro não pode dar para você o que você está procurando nele. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode fazer você verdadeiramente feliz. Vamos ao último ladrão da alegria, por gentileza, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu preciso fazer uma perguntinha básica para vocês. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Conhece alguma pessoa ansiosa? É? Já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Viu? Tem certeza? Você se olhou no espelho antes de vir para cá? Você daqui é o tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está lá na China, você pensa já está batendo na porta da sua casa? Quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema? Irmãos, a ansiedade é o mal dessa geração. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Aliás, Hollywood fez uma pesquisa e constatou que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Se um dia você tiver coragem de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, eu lhe garanto que você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia lá em Vitória eu chego, tinha uma menina brincando assim, tranquila no pátio. Eu me aproximei dela bem quietinho para não espantá-la. E olhei para ela e disse: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava, com o dedinho em riste para mim. O senhor é que pensa? A coitadinha estava estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento. Puxar em direção oposta, sufocar, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim. E Jesus foi categórico em afirmar: a ansiedade é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros ao curso da sua vida. Sabe por que é inútil?
70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Nunca. A gente sofre antecipadamente, desnecessariamente. E se o problema vier a acontecer, vai sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-lo. Mas mais do que isso, a ansiedade é prejudicial. Porque o que é ansiedade? Quando você antecipa uma situação, sofre como se ela estivesse acontecendo, quando talvez ela nem venha acontecer. Pastor Juarez e eu somos colegas de turma, 78, 81 do Seminário de Campinas. Um dia eu levanto de madrugada para beber água, só tinha um corredor no finalzinho do corredor, estou indo de pé por pé para não acordar ninguém. Quando eu olho a porta do quarto de um dos meus colegas aberta, eu olho e ele está chorando, mas convulsivamente, em prantos. Eu entrei apressadamente, perguntei: camarada, o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Ele disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas e qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Eu falei: não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Eu falei: ah, mas aí não dá, varão, deixa sua mãe viver, cara. Ela viveu mais de 40 anos depois disso. Ansiedade. Não era o Juarez não, viu gente? Pode ficar tranquilo. Não era o Juarez não. A sua mãe está viva, glória a Deus. Mas pior do que esse aí, foi uma mulher que entrou no meu gabinete pastoral, com uma criança de 3 anos no colo, uma menininha de 3 anos no colo, chorando muito. Mas não era a criança chorando não, a mãe chorando. Quando ela acalmou, disse: mamãe, qual o problema? O que houve? Ela disse: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta: tem remédio para esse negócio de ansiedade? Tem? Tem remédio? Tem na farmácia? É injetável? É em comprimidos? Será que melhora assim se você tirar férias? Uma praia gostosa, agradável, clima de montanha. Será que melhora se você mudar de casa? Melhorar o seu apartamento? Trocar os móveis? Passar um final de semana num spa? Bem bonito? Comprar um carro novo? Vai resolver? Paulo vai dar receita para a cura da ansiedade. E ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa. O que é coisa alguma? É coisa alguma, não precisa, está claro, né? Não precisa de interpretação, é só isso mesmo. Aí diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A ideia de oração aqui é a mesma de adoração. Então Paulo está falando de 3 remédios para curar a ansiedade. Você cura a ansiedade quando você adora a Deus por quem Deus é, quando você suplica a Deus porque Ele é seu Pai, e quando você dá graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Então eu vou fazer o que Paulo me mandou fazer para curar a ansiedade: fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego diante de Deus: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o meu Deus, o Deus único, vivo, verdadeiro. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu redentor, Tu és o meu consolador. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus imutável, porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente, porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus verdadeiro, justo, fiel e misericordioso. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, que Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Ou você retira a ansiedade ou retira a oração. A grande questão nesta noite é: quem é o seu Deus? A W. Tozer diz que o maior problema da igreja contemporânea é que ela passa tempo demais olhando para o seu próprio umbigo. Quem é o nosso Deus? Quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão majestoso Ele é? Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre essa verdade, ele disse: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão,
que mede os céus a palmos, que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. É aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de pressão, como um nada, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está lhe dizendo: não ande ansioso de coisa alguma. Você pode curar a ansiedade quando você chega para Deus, para apresentar a Ele as suas lutas, as suas dores, as suas lágrimas, seu sofrimento. Quando você pode dizer: meu Deus, eu não tenho forças para caminhar sozinho, eu não aguento essa mochila pesada nas minhas costas, eu vou lançar aos teus pés, Senhor, toda a minha ansiedade, que eu não sei cuidar disso sozinho. Eu quero dizer para você que Deus é soberano e Deus é seu Pai. Ele ama você, Ele conhece você, Ele sabe das suas noites indormidas, das suas madrugadas insones, das lágrimas quentes que rolam pelo seu rosto. Ele conhece os gemidos sufocados da sua alma. Ele sabe a luta que você está passando. Ele conhece tudo a seu respeito, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele cuida de você, Ele ama você, Ele zela por você, Ele é seu Pai. Então apresente a Ele as suas necessidades e descansa o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você cura a ansiedade do seu coração quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que já tem feito na sua vida. Talvez você argumente: pastor, eu estou passando tanta luta, tanta angústia, tanta dor. Mas vamos parar um pouquinho só para fazer um checklist. Quanto vale o fato de você estar aqui nesta noite e não estar numa cama de CTI? Quanto vale pastor Roberto e eu termos sobrevivido à Covid? Quanto vale? Quanto vale o fato de você ter pernas e não estar numa cadeira de rodas? Quanto vale você ter braços e não ter um corpo amputado? Quanto vale você estar enxergando nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você estar ouvindo nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando e você não está vegetando numa máquina? Quanto vale? Quanto vale o seu coração estar batendo, bombeando vida para o seu corpo? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que jogam ar para dentro de você e você não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que estão funcionando e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar, você ter uma cama para dormir, você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família que abraça você depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter igreja? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus e não haverá mais espaço para a ansiedade dominar a sua vida. Em lugar da ansiedade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará é montar guarda, montar sentinela. A ansiedade não consegue entrar mais, porque tem uma soldadesca divina ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma cadeia: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Eu encerro com 2 brevíssimas aplicações. Presbítero Feda, há muitos anos eu fui convidado para ouvir um pregador muito renomado no Brasil. Eu fui com tanta expectativa. Quando eu chego lá, esse pregador disse assim: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto, reverendo. Um susto. Porque a primeira parte eu entendi perfeitamente: sede santos, porque eu sou santo. Mas a segunda parte eu não entendi. E eu fui pesquisar. E encontrei a resposta. E eu penso que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra do século XVII.
quando eles escreveram assim e perguntaram: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando diz que o problema do homem não é a busca do prazer, não é a busca da felicidade, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades: amá-lo, fruí-lo, glorificá-lo, desfrutar da sua presença, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria, e é na destra dele que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, maiusculamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas a segunda aplicação é para encerrar e para pedir a você licença para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. Toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém.